Junte-se a nós enquanto analisamos as descobertas mais incríveis da Segunda Guerra Mundial. Comandantes americanos ordenaram a construção de bases militares em toda a Groenlândia. O Exército Fantasma. Sua artilharia não podia disparar, seus tanques não podiam se mover e seus soldados eram melhores em usar pincéis do que armas. No entanto, uma unidade ultrassecreta de 1.100 artistas, designers e engenheiros de som americanos, conhecida coloquialmente como o Exército Fantasma, ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial encenando elaborados engodos que enganaram as forças da Alemanha nazista sobre a localização e o tamanho das forças aliadas. Membros do 23º Quartel-General de Tropas Especiais e da 33ª Companhia de Sinais Especiais salvaram a vida de milhares de soldados americanos e foram premiados com uma das mais altas honras civis do país. O Exército Fantasma, que usava iscas infláveis, comunicação falsa por rádio e alto-falantes que reproduziam efeitos sonoros, podia simular uma força 30 vezes maior enquanto operava a menos de 1,6 km das linhas de frente. Raramente, se é que alguma vez, um pequeno grupo de homens teve um impacto tão grande no resultado de uma campanha militar importante. Fred Fox, um membro do Exército Fantasma, descreveu sua organização como um show itinerante que percorria as linhas de frente imitando as verdadeiras unidades de combate. Do dia da Batalha das Ardenas, o Exército Fantasma realizou mais de 20 missões pela Europa em 1944 e 1945. Inspirado pelo sucesso dos britânicos no norte da África no início da guerra, o Exército dos Estados Unidos estabeleceu o Exército Fantasma em janeiro de 1944 como uma unidade autossuficiente dedicada à decepção visual, acústica e de rádio a tempo para o dia de artistas, publicitários, radialistas, especialistas em som, atores, arquitetos e cenógrafos estavam entre os escolhidos a dedo para o Exército Fantasma, que supostamente tinha um dos maiores QIs coletivos do Exército, com uma média de 119. O Exército Fantasma operava à noite, como sugere seu nome. Especialistas em camuflagem usavam compressores de ar movidos a gasolina para inflar tanques, jipes, caminhões, artilharia e aeronaves de borracha, que eram então pintados com detalhes realistas para enganar o reconhecimento aéreo nazista. Para adicionar autenticidade aos seus relatórios falsos, especialistas em rádio enviavam comunicações enganosas e até imitavam os estilos distintos dos operadores. Engenheiros de som reproduziam sons pré-gravados de exercícios militares e movimentos em enormes alto-falantes que podiam ser ouvidos a 24 km de distância. Em alguns casos, a performance e a arte são mais do que apenas passatempos, são componentes essenciais do esforço humano. O Exército Fantasma conseguiu isso utilizando criatividade e ilusão para salvar vidas. Em nossa miniatura, podemos ver o efeito da guerra nos soldados. Quero dizer, alguns desses caras estão sorrindo enquanto dormem, mas não acho que algum deles vá acordar. Um avião de ataque perdido. Os destroços de um avião soviético que desapareceu após decolar para um bombardeio contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial foram recuperados do Mar Negro 75 anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, o avião de combate PE-2 da União Soviética que decolou do sul da Rússia para bombardear a Alemanha nazista desapareceu e nunca mais foi encontrado. Em 2019, um destroço de aeronave foi descoberto durante estudos do fundo do mar na costa do Mar Negro da Rússia. Após isso, o navio de pesquisa da Marinha Russa, o EON, começou a trabalhar na limpeza de destroços no local do desastre. Em 4 de fevereiro, a aeronave do tipo PE-2 da União Soviética foi recuperada do fundo do mar a 80 km da costa de Kodar. Embora o emblema da estrela vermelha no corpo da aeronave permanecesse intacto, a aparência do avião 75 anos depois despertou enorme entusiasmo na Rússia. Após uma investigação especializada, a aeronave foi exibida em um museu de guerra russo. Porta-aviões USS Independence. A Operação Tapete Mágico trouxe veteranos de volta do campo de batalha do Pacífico no final da guerra. O Independence ganhou 8 honras de batalha por seu serviço na guerra e foi creditado com o naufrágio do couraçado japonês Musashi na Batalha do Golfo de Leyte antes de ser desativado em agosto de 1946. O Independence serviu como um navio-alvo para os testes da bomba atômica em Bikini Atoll nas Ilhas Marshall em 1º e 25 de julho de 1946. O Independence foi posicionado a menos de 800 metros do epicentro. Ele sofreu danos significativos de ondas de choque,
calor e radiação, mas não afundou. A Marinha dos Estados Unidos rebocou o navio danificado para São Francisco para limpeza. O USS Independence foi deliberadamente afundado na costa de São Francisco em 1951. Ninguém tinha visto o navio desde então, até 2016, quando cientistas do Nautilus Live empregaram veículos controlados remotamente para investigar o que restava do navio. Apesar de estar a 2.600 pés de profundidade por 73 anos, o navio permanece surpreendentemente intacto, com pelo menos um avião e uma arma antiaérea no convés. Águia nazista. O Uruguai planeja derreter uma águia de bronze descoberta em um destroyer alemão afundado na sua costa há 13 anos e transformá-la em uma pomba da paz. A ave de 2 metros de altura, que segurava uma suástica nazista em suas garras, adornava a popa do Admiral Graf Spee, um couraçado envolvido em um dos primeiros confrontos navais da Segunda Guerra Mundial. Hans Langsdorff, o capitão do Graf Spee, afundou o couraçado, um dos maiores do Terceiro Reich, em 17 de dezembro de 1939, após a Batalha do Rio da Prata. A obra de arte foi descoberta em 2006, após uma busca de 10 anos no Rio da Prata, perto de Montevidéu. Em 2019, um tribunal ordenou que a escultura fosse vendida, com metade da receita indo para o governo e a outra metade para a equipe de salvamento. Em 2004, os salvadores chegaram a um acordo com a Marinha Uruguaia que exigia uma divisão de 50 a 50. Os caçadores de tesouros posteriormente abriram um processo alegando que o governo violou o acordo. Finalmente, a Suprema Corte do Uruguai determinou que a águia era propriedade do Estado, com Pablo Algari sendo escolhido para criar a Pomba da Paz. Base tóxica abandonada. Na Groenlândia, os inuites da área se referem a elas como flores americanas, mas na verdade são antigos enferrujados recipientes de gasolina espalhados pela paisagem intocada da Groenlândia, em um local que já foi um posto da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. O projeto Flores Americanas do fotógrafo Kimball foca na base, que inclui barris enferrujados e vazando, carros em decomposição e edifícios em colapso cobertos de amianto. É um projeto de fotografia documental que visa lançar luz sobre a destruição deixada para trás e convencer o governo dos Estados Unidos a retornar e limpar a base, que foi abandonada em 1947. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham aproximadamente 50 bases militares na Groenlândia. Muitas foram deixadas para se deteriorar e enferrujar, danificando o delicado ecossistema. Uma chamada ao Camp Century foi até erguida sob o gelo antes de ser abandonada. No entanto, quando o gelo derrete, há preocupações de que venenos e refrigerantes radioativos, que deveriam permanecer enterrados indefinidamente, sejam revelados.